Resenha do TJSC. Olá, começamos aqui a resenha semanal do TJSC, reunindo as últimas e principais notícias do mundo jurídico, a participação da reportagem e, daqui a pouco, a entrevista da semana. A resenha do TJSC está começando. Olá, começamos aqui a resenha semanal do TJSC, reunindo as últimas e principais notícias do mundo jurídico, a participação da reportagem e, daqui a pouco, a entrevista da semana. A resenha do TJSC está começando. Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça concentra esforços em otimizar ferramentas de gestão junto ao primeiro grau. O objetivo é claro: apoiar juízes no comando de unidades que, com facilidade, registram em média acervos com mais de 3.000 processos. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Henry Petri Júnior, entende que os colegas não podem enfrentar sozinhos a carga de trabalho sem que se ofereça o amparo institucional. A juíza corregedora Sônia Eunice Odasny, também mobilizada neste trabalho, explica que o programa tem por objetivo diagnosticar e oferecer soluções que podem passar por mudanças de estratégia ou mesmo a redistribuição da força de trabalho, tanto em gabinete como também junto aos cartórios. Não há prazo fixo para o auxílio, pois depende da dinâmica e adaptação dos setores. Repórter Diego Souza. Semana do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça aborda o lado obscuro das roupas em evento inaugural. A Secretaria de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça de Santa Catarina promoveu esta semana a palestra Consumo, Moda e Recursos Naturais, como parte da programação da 9ª Semana do Meio Ambiente. A palestra foi ministrada pela servidora Luísa Bresolim, mestre em Direito Ambiental, que abordou o assunto ao introduzir conceitos relacionados à moda, à diferenciação entre consumo e consumismo e obsolescência programada. A partir desta explanação, Luísa mapeou o impacto da produção do mercado de roupas nos oceanos, por exemplo, em lembrar da campanha Mares Limpos, desenvolvida pela ONU. Em um dos vídeos apresentados, ela mostrou o impacto das microfibras nos oceanos, já que este é o destino final das moléculas após grande quantidade de lavagens. A ideia principal do evento foi instigar as pessoas com a pergunta: de onde vêm as roupas que eu uso? Questionamento que conduz a um lado obscuro das vestimentas, que pode ser traduzido em trabalho escravo e impacto no meio ambiente, aspectos abordados pela Constituição brasileira. Estamos apresentando as principais notícias da semana do TJSC. Diretoria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça anuncia a abertura de prazo para a realização da avaliação de desempenho de servidor. Segundo a diretoria, é uma importante ferramenta de gestão que contribui para a melhoria de desempenhos individuais e estimula o desenvolvimento de novas competências. A sistemática de avaliação, totalmente eletrônico, permite o registro de autoavaliação, etapa inicial da avaliação, e do feedback, prática fundamental para a elaboração de acordos de trabalho. Após estas etapas, o servidor avaliado será cientificado do resultado final e terá acesso à sua nota. Repórter Diego Souza. Ex-prefeitos do meio-oeste do estado são condenados por improbidade administrativa. O juiz Flávio Luiz Delantônio, da comarca de Tangará, condenou uma empresa e 3 ex-prefeitos do município por atos de improbidade administrativa. Todos promoveram a aquisição de materiais de construção sem licitação, procedimento de dispensa ou manifestação dos motivos para a compra direta. A contratação dos serviços ocorreu de forma irregular entre os anos de 2012 a 2015. O Ministério Público propôs a ação por entender que os episódios atentaram contra os princípios da administração pública. Os 3 ex-prefeitos foram condenados à suspensão de direitos políticos entre 3 e 4 anos, mais multa civil no valor da remuneração que recebiam na época dos fatos. Cabe recurso ao Tribunal de Justiça. Repórter Gabriela Halpe.
vamos fazer um rápido intervalo, são 30 segundos, não esquecendo que daqui a pouco nós vamos ter aqui a entrevista da semana. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC. Em seguidinha, já estamos de volta. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Entrevista da semana. Ok, vamos então trazer na nossa resenha semanal o destaque da semana na entrevista, na conversa que nós tivemos aqui. Nesta edição, nós vamos conversar um pouco com o juiz Laudenir Petrosini. Ele é o responsável pela implantação do sistema EPROC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vamos então a esta entrevista da semana. Doutor, muito obrigado por nos atender aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, nos explique então o que vem a ser o EPROC em relação ao sistema que temos hoje aqui em Santa Catarina. Nós utilizamos em Santa Catarina o SAGE, que é um programa desenvolvido por uma empresa privada, e o EPROC é um programa desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Ambos os sistemas eles possibilitam a tramitação do processo judicial de forma digital. Não é? Eles têm algumas diferenças de arquitetura, de concepção, mas essa é a finalidade básica de ambos os programas. Quais as principais vantagens que o EPROC traz aos usuários e aos servidores do Tribunal de Justiça? As vantagens que nós notamos no primeiro contato que tivemos com o EPROC são, primeiro, o fato de que ele pode ser acessado de qualquer máquina, com qualquer configuração, simplesmente com acesso à internet por meio de um navegador comum. Qualquer navegador acessa o EPROC. Diferente do SAGE. O SAGE você tem que instalar ele num computador com uma configuração específica e isso limita um pouco a sua usabilidade. Também tem vantagens em relação à forma como o sistema faz a tramitação do processo, a forma como o sistema possibilita automações do processo judicial. O EPROC nós costumamos observar que ele é efetivamente um processo digital. No SAGE, no sistema como nós estamos trabalhando hoje, o que a gente sente muito é uma digitalização do sistema que nós já trabalhávamos. Nós pegamos o processo físico, transformamos ele por meio de uma digitalização em meio digital, meio eletrônico, mas os procedimentos ainda são muito parecidos com aqueles que nós adotávamos no meio físico, no papel. O TRF4 do Rio Grande do Sul já usa esse EPROC e é de lá que nós estamos trazendo o sistema. Qual a adaptação que está sendo feita para trazer a Santa Catarina o EPROC? Existem algumas competências que nós temos e que são estranhas à competência da Justiça Federal. A Justiça Federal não trata com direito de família, com direito de infância e juventude. Algumas peculiaridades no juizado especial, existe um juizado especial na esfera federal, e como na estadual, mas lá só com a presença de entes públicos no polo passivo. Aqui nós temos o juizado especial particulares litigando contra particulares ou microempresa litigando contra particular. Nós temos que fazer as adaptações para que essas peculiaridades da justiça estadual sejam atendidas. Boa parte das necessidades que nós imaginamos e vamos identificando com o passar do tempo, a gente verifica que o sistema já contempla. Por exemplo, uma preocupação que eu tinha era de como que as prefeituras, no momento que tivesse que acessar o processo eletrônico via EPROC, iriam se comunicar, acessar o sistema, e esse sistema já está desenvolvido, já está pronto, e não seria um
fator crítico para a implantação. Mas outros, como essas peculiaridades da justiça estadual, essas são as adaptações que nós estamos identificando para trabalhar agora. O sistema piloto do EPROC aqui no estado, doutor, ele começa por Palhoça, pela comarca de Palhoça. Há uma razão específica para isso? Como isso está sendo gerido? Existe um facilitador ali, porque se em Palhoça se ajuiza o processo e ele tramita no SAGE, quando o advogado em Palhoça ou o procurador em Palhoça recorre contra uma decisão do juiz de Palhoça, esse recurso vai para o Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. E indo para lá ele tem que ser transportado, ele tem que ser migrado para o EPROC. Então, no segundo grau, ele já tramita no EPROC esse processo. Então, com esse projeto piloto, em Palhoça, já inicialmente, ele começa a tramitar no EPROC e sobe para o segundo grau no EPROC também. Ok, doutor, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos aqui apresentando na resenha semanal a entrevista da semana. Estamos conversando com o Dr. Laudenir Petrossin, ele é juiz, e nós estamos falando sobre a implantação do EPROC. Ele é o responsável por esta implantação. Nós voltamos já em seguidinho. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Ok, já estamos de volta. Esta é a resenha da semana e dentro dela a gente sempre traz o destaque da entrevista da semana. Nós estamos entrevistando hoje o Dr. Laudenir Petrossin, ele é juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e estamos conversando sobre a implantação do sistema EPROC no Judiciário Catarinense. Bom, vamos falar um pouquinho de capacitação. O EPROC é óbvio, ele precisa ser adaptado, precisa ser ensinado aos servidores e até aos seus usuários. Como é que está sendo desenvolvida esta capacitação? Nós ainda não temos um cronograma de implantação. Nós estamos agora na fase de conhecimento do sistema, nós estamos tendo um contato mais direto, mais profundo com a estrutura do sistema. Tivemos uma capacitação na semana passada com um grande número de participantes, mais de 100 participantes, de uma capacitação com usuários nossos, pessoal que trabalha na atividade fim, conhecendo o sistema, vendo suas peculiaridades, conhecendo a forma como se trabalha com o processo judicial eletrônico na Justiça Federal, verificando qual é a diferença da forma de tramitação, de automatização no EPROC em relação àquela realidade que nós já conhecemos. Na semana que vem está previsto uma capacitação para a nossa equipe de desenvolvedores, para eles conhecerem as peculiaridades da arquitetura, do framework do sistema, e a partir daí nós podemos ter uma visão um pouco mais clara de quais são as possibilidades de expansão do projeto. E aí, à medida em que o projeto avance, nós vamos capacitando, como a gente já está fazendo com o pessoal de Palhoça, nós vamos capacitando os usuários que vão ter contato com o sistema. Para concluir, doutor, nós falamos sempre do EPROC como algo top de linha, né? É mesmo assim? Este é um programa no país e no mundo, o melhor deles? Fiz uma pesquisa rápida e vi que nos Estados Unidos existem várias soluções de tramitação, de gerenciamento de processo judicial. Não a ponto de eu conhecer qual é a similaridade ou a diferença daqueles sistemas, são vários, fornecidos por várias empresas, que vários tribunais dos Estados Unidos adotam. Então, o Poder Judiciário, eu acredito que no mundo inteiro deve estar em busca dessa modernização, dessa automatização, dessa digitalização. Nós não vamos mais ao banco, nós fazemos compras hoje pela internet, nós nos relacionamos com o meio digital de uma forma muito natural hoje. Todos nós fazemos isso. Todos nós hoje usamos smartphones, não é mais uma novidade.
Então, é necessário que o judiciário também se modernize e a implantação do processo eletrônico em Santa Catarina foi importante nesse sentido. Nós não precisamos mais convencer a ninguém de que o processo não deve mais ser físico, ele deve ser eletrônico. A questão agora é de ferramenta, qual ferramenta proporciona maior agilidade, maior leveza, né? Qual ferramenta que... Hoje a gente enfrenta um problema de insatisfação do nosso usuário com a forma como a estrutura do sistema que a gente utiliza hoje, cliente-servidor, o programa instalado na máquina tem que trabalhar só naquela máquina, aquela máquina tem que ter uma determinada configuração, eventualmente esse programa, pela estrutura que ele tem, ele pode ter um problema de desempenho, e a realidade que a gente pode usar como referência, e a nossa equipe tem notado isso nos contatos que faz com outros usuários que trabalham com o EPROC, Tribunal de Justiça de Tocantins, a Seção Judiciária de Santa Catarina, o pessoal do TRF4, o que nós notamos, o que eles me relatam, especialmente o que chama atenção, é a tranquilidade com que eles se relacionam com o sistema que eles estão utilizando. Esse ganho de tempo na tramitação do processo, a gente nota claramente que também é um ganho de qualidade de vida do servidor e do magistrado. É uma ferramenta que está ali e não está na frente entre o usuário e o trabalho que ele tem que realizar, mas simplesmente é uma ferramenta que possibilita com que esse trabalho seja feito de forma natural, sem preocupação de forma intuitiva. O sistema é muito amigável, é muito fácil de utilizar. Esse relato é muito presente por parte dos advogados. Esse é um testemunho que os advogados trazem para nós. A OAB é uma grande apoiadora da implantação do EPROC em Santa Catarina, requereu isso à direção do tribunal, porque eles trabalham com os dois sistemas. Boa parte dos advogados atua na Justiça Estadual e na Justiça Federal. E para eles, a resposta deles a essa sua indagação é, sem dúvida, de que a ferramenta desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região é superior nesse quesito de leveza, intuitividade, usabilidade. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Às ordens sempre. Muito bem, foi a entrevista da semana, o destaque do papo que a gente sempre traz por aqui na resenha semanal. Ouvimos aqui o juiz Laudenir Petroncini, ele é juiz do Tribunal de Justiça e o responsável pela implantação do EPROC, o sistema digital aqui no Judiciário Catarinense. Esta foi, portanto, a entrevista da semana. Estão chegando aí mais notícias na resenha semanal. Condomínio vai indenizar moradora que levou tombo em escada e sofreu 15 pontos na mão. A 6ª Câmara Civil do TJ condenou um condomínio residencial no litoral norte do estado ao pagamento de R$5 mil a título de danos morais para uma mulher que sofreu queda na escadaria do hall do prédio em que residia e chocou-se contra uma porta de vidro, sofrendo um corte profundo na mão direita e a necessidade de 15 pontos. De acordo com a desembargadora Denise Volpato, relatora da matéria, os argumentos defensivos não merecem prosperar. Ela tomou por base prova pericial produzida nos autos que revelam de forma clara que a porta de entrada do condomínio não era composta por vidro de segurança, mas sim vidro comum, em desrespeito às normas técnicas. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. O Tribunal de Justiça lança projeto piloto de apresentação à Justiça por meio da biometria. O lançamento será feito na próxima segunda-feira. O sistema vai permitir a leitura e o armazenamento de digitais no cadastro das partes. A leitura biométrica será implantada de início no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital. Ele possibilitará, entre outros avanços, a utilização desses dados para o registro do cumprimento de medidas de apresentação à Justiça. A partir da leitura de digitais, o sistema fará o registro de apresentação diretamente no histórico das partes. Após a implementação do projeto piloto, a intenção é promover sua expansão para as demais comarcas em cronograma e formato a ser definido.
Ok, chegamos ao final de mais uma edição da Resenha da Semana do TJSC. Apresentação de Marcelo Fernandes Correa, participações dos repórteres Gabriela Halpe e Diego Souza, textos e supervisão da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confira sempre, aqui neste canal TJSC Rádio, as principais notícias todos os dias e sempre às sextas-feiras, a Resenha TJSC com a síntese da semana. Até a próxima!